Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Nem Só de Pão. Acompanhe. É sempre uma alegria, não é? Reunirmos, não é? Principalmente para falarmos daquilo que alimenta a nossa alma. Então, hoje eu quero meditar com vocês uma frase que Jesus disse, que está em Lucas, capítulo 4, versículo 4. Jesus disse assim: está escrito, não só de pão vive o homem. Palavra da salvação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. É tão interessante a gente observar que no mundo que nós estamos vivendo, um mundo super tecnológico, um mundo extremamente moderno, tanta coisa acontecendo, o pão, ele tem uma imagem, ele tem algo a nos passar, né? Ele é rico de símbolo, ele fica mais ou menos como uma coisa sagrada. O pão sempre nos remete a lembranças. Então é desse pão que a gente precisa conversar hoje. O pão, ele é muito mais do que farinha, do que água, do que sal e fermento. O pão é muito mais do que isso, né? O pão, ele sempre nos chama atenção para aquilo que é necessário para o nosso alimento. Ele sempre nos chama atenção para o meu alimento, aquilo que me é essencial, aquilo que me faz viver. Então, ele sempre me chama atenção para a questão material, né? Para a questão do alimento. Mas o pão também, ele me chama a atenção para a divisão, para a comunhão, para a fraternidade, para a divisão, né? Se a gente pensar na raiz da palavra, de algumas palavras que a gente usa muito, por exemplo, companhia, companheiro, acompanhado, tem na raiz dessas palavras companes, que é com pão. Então, se eu digo para você, você é o meu companheiro, você é minha companheira, eu digo, você é aquele que divide comigo o meu alimento. Não só alimento, comida, mas aquilo que é essencial para a minha vida. Quando eu digo para alguém, você é meu companheiro de trabalho, então nós dois dividimos, nós três ou um grupo somos companheiros, na verdade nós somos co-criadores com Deus e podemos fazer muito mais do que a gente imagina no trabalho. Se o trabalho é aonde eu tenho o pão, né? Eu não adquiro o pão do meu suor, eu não adquiro trabalhando o pão, que é o meu alimento, né? Pelo meu trabalho que eu adquiro o pão. Então, o pão, a gente vai observando que ele tem ele nos remete a outras coisas. Mas aí a gente vai ficar pensando, mas eu vou ficar pedindo para Jesus o pão que eu consigo pelo meu trabalho? Será que eu não tenho que pedir para Jesus? Não é só aquilo que eu não consigo pelas minhas forças? É porque Jesus sempre quer nos ensinar uma coisa diferente, né? Ele sempre vai muito além. Na verdade, o que Jesus quer nos ensinar é que a gente precisa pedir ao Pai, sim, aquilo que a gente consegue pelas nossas forças, mas que Ele possa nos dar um outro sentido, que Ele possa nos ajudar a construir aquilo que a gente está fazendo a cada dia de uma outra forma, que o pão não seja só algo material que encha o meu estômago, mas aquilo que possa saciar o meu coração e a minha alma. Será que ele pode, né, que a gente tem um olhar, que o nosso trabalho tem uma característica de transcendência? Será que alguém que te visitar trabalhando vai encontrar no seu trabalho a marca daquilo que transcende aquilo que você está fazendo? Será que as pessoas conseguem perceber no seu trabalho amor? Será que as pessoas conseguem perceber o coração de Deus ali? Será que elas conseguem perceber a vida de Deus ali? Você vê que a gente pode trabalhar toda essa questão de um outro jeito? Nós podemos ver toda a nossa vida com um outro olhar, a partir desse pedido. A gente pode pedir a Deus que nos dê um pouco mais do que isso, né? Que seja um outro pão, que não seja só o pão material. Existe uma oração que é feita na comunidade Shalom, que quando as pessoas sentam à mesa para alimentar, eles fazem a seguinte oração: Senhor, nos ajude a conseguir pão para os que têm fome e nos ajude a dar fome para quem tem pão. Vamos traduzir isso.
né? Nos ajude a conseguir pão para quem tem fome. Quer dizer, qualquer tipo de fome. Vocês já pensaram fome de que vocês têm? Qual é a fome que vocês têm? A fome é só material? É fome de conhecimento? É fome de afeto? É fome de Deus? É fome de quê que vocês têm? Já pararam para pensar nisso? Porque Jesus falou que quando Ele nos ensina a rezar o Pai Nosso, Ele nos ensina a rezar, dai-nos o pão nosso de cada dia. Então, eu queria que a gente, nessa primeira parte, nos ajude a dar pão para quem tem fome. A gente precisa se perguntar, que pão estamos dando? Para quem estamos dando? E como estamos dando? Porque às vezes a gente acha que é só dar alimento. Às vezes não é. Às vezes o pão que a pessoa está precisando, a fome que o outro tem, é muito mais da sua presença. É muito mais de um olhar, é muito mais de um abraço, é muito mais da palavra. E aí a gente, como não quer se comprometer, às vezes até eu dou uma esmola, porque fico livre mais rápido da pessoa, não me comprometo com ela. Porque às vezes até fico na dúvida se eu dou ou não dou esmola, mas se eu der, eu não me comprometo e dou a esmola, porque eu não preciso de partilhar, né? Nem a minha presença. Então, eu não dou nada. O que eu tenho dado para os outros, né? Que pão eu tenho dado? Não sei se vocês ficaram sabendo de uma pesquisa que já tem um tempo, que foi feita pela Unesco. E a Unesco fez uma pesquisa para ver quais as estratégias, quais seriam as necessidades que precisariam ser desenvolvidas na próxima geração do século XXI. Quais seriam as necessidades dessa geração? A pesquisa revelou 3 coisas. Que essa geração vai precisar aprender a pensar, vai precisar aprender a fazer e aprender a conviver. Essa é a terceira que nós estamos falando. Né? Nós vamos precisar aprender a conviver. Precisamos de estar atentos uns com os outros para poder dar para o outro aquilo que o outro está precisando. Desenvolver a solidariedade, a fraternidade, a entender que essas coisas multiplicam, que um pão multiplica, se eu estiver atento para. Entender e viver isso, né? Às vezes a gente nunca viveu uma experiência de como é que pão multiplica. Porque quando Jesus fez a multiplicação, Ele falou o quê para os apóstolos? Vai vocês agora e faz o mesmo, né? Dê vocês mesmos a Ele de comer. E Jesus separou eles em grupo de 50, não foi? Para quê? Para aprender a conviver. Porque é difícil, né, conviver, aprender a dividir, né? Na época que a gente morou no pensionato, a Jaque participou disso comigo, né? Minha irmã, a gente morava junto. E às vezes a gente terminava de rezar, o nosso grupo de oração, um bando de meninos de 18, 20 anos. E às vezes a gente chegava tarde, o pensionato estava fechado, a gente perdido o horário da cozinha. E a comida às vezes era bem mais ou menos, que a luta. Não podia ter geladeira no quarto, que as freiras não deixavam. Tinha que ter uma geladeira comunitária. Mas era só pôr e a comida desaparecer. Era uma luta. Então, quando terminava o grupo de oração, sempre tinha um com fome. Falava, Senhor, mas eu estou com uma fome e no meu quarto só tem água, que água todo mundo tinha, né? E era tão lindo, porque um falava assim, eu tenho café solúvel, o outro falava, eu tenho açúcar, o outro falava, eu tenho uma geleia, o outro tem um pão, o outro tem um biscoito, tinha um banquete. Todo mundo comia e sobrava. A gente viveu demais essa experiência da multiplicação, não é? Quantas pessoas com fome, e quanto isso foi alimentado porque todo mundo deu um pouco. Então, isso é um tipo de fome. Essa é uma fome que a gente tem que estar atento. Mas existe uma outra fome, não é? Então, a oração deles é assim, que a gente consiga pão para alimentar aqueles que têm fome e que a gente dê fome para aqueles que têm pão. Porque tem pessoas que estão paradas na zona de conforto delas, está guardado dentro de toda uma proteção. E não imagina, primeiro, que ela tem fome. Ela acha que não tem fome de nada, porque ela acha que o dinheiro basta. Que ela acha que os bens que ela tem bastam. E então ela acha que ela não precisa de mais nada. E muito menos imagina que tem alguém perto dela que tem fome ou necessidade de alguma coisa. Então, isso é um desafio. Lembra daquele fazendeiro, aquele proprietário muito rico, que tinha naquela semana, naquela época, que fez uma safra muito grande, e falou, como é que eu vou fazer para guardar tanta coisa? Ah, já sei, eu jogo esse celeiro no chão, faço um grande celeiro, né, para armazenar tudo, e falo para mim mesmo, minha alma pode descansar em paz, que você tem aí coisas para viver por muito tempo descansado. E Jesus fala,
Ele é um insensato, porque não sabe que essa noite o Senhor vai buscá-lo. E ele vai apresentar o que diante do Senhor? O que ele vai apresentar? Ele está passando ao largo da vida. Às vezes a gente é assim. A gente passa ao largo da vida e não vive a vida verdadeira. A gente vive... Porque às vezes se a gente acumula muita coisa, é complicado. Porque as coisas passam a nos possuir e não nós a possuir. As coisas passam a ser nossos donos. Então, quando Jesus fala assim, que a gente peça ao Pai o pão de cada dia, isso é complicado, sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a viver de Deus. Isso é um desafio que nós precisamos de aprender. Isso é um desafio para mim, é um desafio para todo mundo, viver um dia de cada vez com o pão que Deus dá a cada dia. Não estou falando só do pão, da comida, não, estou falando de viver da presença de um Deus a cada dia, que cuida e que zela das nossas necessidades a cada dia. Isso é uma coisa que é difícil, isso é uma caminhada de conversão. Porque se eu entendo que eu sou peregrino, se eu sou caminhante, se eu sou nômade, eu posso carregar muita coisa? Não, e o peso? Não anda. Não anda. Mas nós acumulamos, igual aquele homem, vamos acumulando. Vamos lembrar, lá daquela época, lá no deserto, lá em Êxodo 16, quando o povo de Israel atravessava um deserto. E aí eles pediram pão, e Deus mandava o maná. Qual que era a orientação que Deus dava? Vocês só recolhem o que cada um é capaz de comer a cada dia. Não é assim? Só na sexta-feira que você podia dobrar a quantidade, porque o sábado era o dia do Senhor, não iria recolher nada. Algumas pessoas temaram e recolheram muito. O que aconteceu com o maná? Apodreceu, cheirou mal, ficou com bicho. Vamos transferir isso para nós. Né? Tudo que a gente lê tem que transferir, senão a gente não entendeu nada, ficou do mesmo tamanho. Toda vez que a nossa vida não é uma doação, todo pão que não se doa, todo pão que você guarda e não dá, o que acontece com ele? Endurece, perde, não tem o sustento. Se eu não me abro, se eu não abro a minha vida para o outro, para Deus e para o outro, eu endureço. Minha vida vira o quê? Nada. Então, eu preciso compreender isso, que a nossa vida, quanto mais você der, mais você recebe. É o milagre da multiplicação, da solidariedade, né? Que é o milagre de poder ser transformada a partir dos encontros. Mas a gente, às vezes a gente guarda muito para nada. Então, a gente vai acumulando, para depois dar trabalho. Eu falo que Jesus não deu trabalho nem na morte, né? Porque tinha uma túnica, ainda brigaram com a da túnica dele, pronto. Maria não teve um problema. Como é que vai ser quando a gente morrer? Quanta coisa para tirar de uma casa. Já pensaram nisso? Se a gente morre subitamente, que tanto de coisa para distribuir, não é? Porque a gente não tem essa consciência de estarmos aqui a caminho da casa do Pai. Então, a gente acumula, não sei para quê. Porque não temos para onde levar. Não temos. E, às vezes, tem alguém do nosso lado tão necessitado. E se a gente aprender a abrir a mão, dar aquilo que falta ao outro, vai fazer muita diferença. E eu queria falar com vocês, porque isso realmente é um desafio, né? Viver de Deus, viver a cada dia, isso é um desafio. Mas toda a nossa vida, ela poderia ser comparada com um pão. Todas as vidas, elas podem ser comparadas com um pão. Porque, na verdade, a vida é semeada, vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai sendo triturada, ceifada, amassada, igual um pão. Na verdade, todos nós, por mais que a gente deguste o tempo, por mais que a gente esteja consumindo o tempo, existe uma relação inversa, que o mundo nos consome. O tempo nos consome e vamos nos gastando. Por mais que a gente tente uma plástica, uma melhora daqui, uma melhora dali, o tempo é fatal. Aos 40 anos, o cristalino grita e fala, amiga, não estou bem mais. Né? Aos 40 anos, isso é vital. Você está muito bem, obrigado, o cristalino já falou que já envelheceu e que ele não dá conta. Essa caminhada é inevitável. Mas a questão é, com que consciência eu atravesso essa caminhada minha? Com que consciência eu vou caminhar no meu envelhecer? Com que consciência eu vou estou atravessando o meu retorno para a casa do Pai? Por quanto tempo mais eu estarei aqui falando por vocês? Não sei. Não é? Por quanto tempo a gente ainda estará vivo? Não sabemos. Mas com que consciência?
como é que estamos sendo gastos? Em que comércio estamos sendo vendidos? Então, é preciso entender isso para que a gente possa entender que na nossa vida, a gente pode fazer da nossa vida alguma coisa que possa produzir muito. E quando eu digo em produzir, não estou falando de dinheiro. Porque a gente vive num mundo de tanta competição que até as propagandas, por isso é tão difícil viver um dia de cada vez, as propagandas nos levam a acreditar que você precisa de coisas que são absolutamente indispensáveis para você ser feliz. Se você não tomar tal refrigerante, amiga, como é que você conseguiu ser feliz até hoje? É 0 de caloria, mas é 5 vezes mais sal, mas isso não conta. Ninguém precisa saber, né? É só um detalhe. Você engorda, fica de pressão alta, bobagem, não precisa saber. Mas se você tomar um outro refrigerante, você ficará rico. Viram essa propaganda? Você vai ficar riquíssimo. Para e pensa que você pode mudar e ficar rico. Então, isso vai sendo colocado em nós, e nós vamos achando que dependemos de um tanto de coisa para ser feliz. Ó. E juramos que se eu não conseguir aquela marca, como que eu consegui sobreviver até hoje? Se eu não tiver aquela bolsa, aquele sapato, aquela joia, nunca vou ser feliz. Que dó. Aí você tem e continua infeliz. Que luta? Porque não está lá. Aí é preciso que alguém venha e fale, que fome você tem? Que fome? O que está te faltando? Que buraco é esse que não sacia dentro de você? Por que não sacia? Então a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, que pega o pão, olha para os discípulos e fala, toma esse pão, comam, porque isso aqui é o meu corpo que eu vou dar por vós. Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Todos nós, todo o corpo, toda vida é pão. Mas nem toda vida é Eucaristia. Porque na hora da Eucaristia, o meu encontro com o Senhor é um momento de decisão. Eu tenho que decidir o que eu quero fazer da minha vida. Se eu também vou ser como Jesus e ter uma vida de doação para o meu irmão, se eu vou ter uma vida de compromisso, se eu vou ser uma pessoa que vou estar atenta à necessidade do meu irmão, à fome daquele que está do meu lado, ou se eu não quero nem prestar atenção nisso e quero viver só para mim. Isso é uma questão de decisão. E isso é absolutamente pessoal e livre. Nós podemos não querer nos comprometer. É a opção, Deus não nos obriga a absolutamente nada. Podemos ter uma vida muito rica ou uma vida muito miserável, apesar de muito rico. É uma vida que não rendeu nada. Você chega diante de Deus, levou o quê? Apresentou o quê? Nada. Uma vida pobre, miserável. Não é? Porque não dividimos, não partilhamos aquilo que nos alimenta. E as pessoas foram atrás de Jesus e falaram com ele, quer para ele dar o pão? Né? Quando, na verdade, a gente pede ao Pai que nos dê o pão de cada dia, na verdade, a gente pede a Deus que nos dê Jesus. Porque Ele é o único pão que verdadeiramente nos alimenta. Quando Ele fala, não foi Moisés que deu o maná, foi o meu Pai que deu o maná. Porque eu sou o pão, aquele que desceu do céu. Porque todo aquele que tem fome, vem a mim, se alimente, e nunca mais você terá fome. Então, isso é uma coisa para a gente poder pensar hoje. Né? Qual é a fome que eu tenho? Qual é a fome que tem me perturbado? Qual é o meu grande desejo? Como é que eu tenho feito para saciar tudo isso? Aonde eu tenho buscado a saciedade minha? E aonde que eu tenho levado o meu irmão a ser saciado? Se Ele que é o meu verdadeiro alimento, é só o Senhor, é só nele, é só Ele, né? Que isso nós vamos ver em João, que ele diz, João 6, ele fala, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Nunca mais. Não é só de pão que vive o homem. Então, nós precisamos de conseguir entender isso. Que as nossas vidas, elas têm um outro alimento que não só o pão. Se nós nos alimentamos da presença uns dos outros. Eu me alimento do sorriso de vocês, eu me alimento das lágrimas de vocês. A gente se alimenta da presença, a gente se alimenta da ternura, a gente se alimenta dos abraços, a gente se alimenta do sorriso, a gente se alimenta simplesmente do olhar. Então, a gente precisa compreender isto, para poder entender que, na verdade, bem na verdade, aquilo que alimenta o nosso coração são as nossas vidas compartilhadas. É quando aprendemos a dividir uns com os outros as nossas experiências.
Quando você consegue dividir com o outro o seu choro, a sua alegria, a sua tristeza, mas também a sua fé. Quando você é capaz de levar ao outro a sua experiência de Deus e dizer, coragem. Quando você divide aquele sofrimento que você teve, como é que Deus agiu na sua vida, você levanta a fé do outro, você dá coragem ao outro de caminhar. E é essa partilha que nos alimenta. Esse calor uns dos outros. Quando você está no sofrimento, será que a gente é capaz de se colocar no lugar do outro que sofre? Será que a gente é capaz simplesmente de ir até o outro, dar um abraço e dizer, estou aqui? Não serve para muita coisa não, mas eu te dou um colo. Estou aqui. Simplesmente para dizer que tudo vai passar, porque temos um Pai que nos sustenta no caminho. Isso é alimentar o outro. É dar coragem ao outro de levantar de uma cama. É ajudar o outro a caminhar, mesmo que naquele momento ele esteja precisando do meu ombro. É isso que precisamos, é disso que Jesus está dizendo. Que a gente precisa se alimentar de muito mais do que o que a matéria nos traz. Tem outras coisas que deixam as nossas almas mais saciadas, que nos ajudam a caminhar de um outro jeito. Então, agora eu queria dizer a vocês que é preciso repensar tudo isso, não é? Como é que fome temos? Como é que saciamos a nossa fome? Aonde estamos buscando a saciedade? E se estamos atentos à fome daquele que está ao nosso lado? Se estamos percebendo que nem é só de pão que vive o homem, mas vivemos das vidas que partilhamos. Bem-aventurados somos todos nós que temos fome. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. De que temos nos alimentado? O que você tem enchido o seu coração? Porque na hora da crise é o que vai revelar. É aquilo que está cheio o seu coração. Não só de pão viveremos. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Deus fala para o profeta, toma, come a palavra. Precisamos comer. O Senhor precisa ser o nosso alimento diário. E de que você tem se alimentado? A nossa oração hoje é pedir a Deus mesmo. Senhor, queremos nos alimentar de Ti. O pão vivo que desceu do céu e vem até mim. Vamos rezar? Senhor, mais uma vez estamos aqui e Te pedimos. Temos fome, temos tanta fome, Senhor, temos fome de Ti. Temos nos alimentado de maneira errada no mundo espiritual e por isso estamos vivendo de maneira errada, sofrendo tantas vezes consequências daquilo que estamos nos alimentando. Queremos nos alimentar somente de Ti, Senhor. Queremos ter fome de Ti, por isso, Senhor, abra o nosso apetite espiritual, para que a gente venha cada dia mais ter fome de Ti, ter sede de Ti, alimentar da Tua palavra e encher o nosso coração de Ti, para que no momento em que falarmos, possa ser revelado o Senhor em nós e através de nós. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634, ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!